Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre meio ambiente, nós vamos conversar sobre um assunto polêmico que envolve ali o Rio Cuiabá, para tratarmos das PCHs. Para nos ajudar nesse assunto, o Repórter MT recebe hoje Rafael Pedrolo de Paz, que é professor do programa de pós-graduação em recursos hídricos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Ana Maria. Eu agradeço o convite e a confiança. Quais os impactos que a construção de pequenas hidrelétricas no Rio Cuiabá pode gerar? Não somente para a população ribeirinha, mas também para as espécies de peixes que vivem aqui nos nossos rios, professor. Certo. O importante é a gente levar em conta que tudo que a gente faz, a gente influencia no meio ambiente. Se você respira, você está liberando um gás carbônico, certo? Se você come, você está consumindo um recurso da natureza. E se você precisa de energia elétrica, você também vai produzir essa energia elétrica por diversas fontes, que pode ser por óleo queimado, pode ser por carvão, pode ser por energia da água, ou solar, ou eólica, que são outras discussões novas. E aqui no Brasil a gente é muito forte, de fato, na produção hidroenergética. E Mato Grosso é conhecido como um estado que tem muita água, é um estado que tem um elevado potencial hidroenergético, né, que tem muita água e tem muitas quedas d'água, que são dois fatores importantes, diferença de nível entre um ponto e outro, para produzir energia hidrelétrica. Então, quem é atento à produção de energia elétrica está atento em Mato Grosso e quer, de fato, produzir aqui. Agora, em que circunstância isso acontece? Você precisa de uma turbina, você precisa de água com determinada energia, você precisa canalizar essa água para um ponto específico, que são as turbinas, e você precisa de barragens para você acumular água em pequena quantidade ou em grandes quantidades, e dessa maneira você consegue produzir. Quando você coloca uma barragem, você está retendo um fluxo natural de um rio ou de um corpo hídrico qualquer. E essa retenção ela vai ter diversos efeitos, diretos e indiretos. O primeiro deles, você vai reduzir a velocidade média de um corpo hídrico. Eu te pergunto, existem espécies que dependem somente de velocidades baixas e outras que somente de velocidades altas? Existem. Então, você barrando uma água, você vai privilegiar essas espécies que precisam, que gostam mais de velocidades reduzidas. E você vai tirar uma qualidade de reprodução, qualidade de alimentação daquelas espécies que precisam de altas velocidades. Isso aí é um impacto bem direto. Se a gente for discutir quais espécies são essas, já é um outro ponto. Você também muda as características dos sedimentos. É certo que se você coloca uma barragem aqui, os sedimentos que passavam aqui, eles passam a ser retidos, eles não são conduzidos abaixo. E aí você coloca outra barragem aqui, esses também são retidos e não são conduzidos abaixo. Você retém também nutrientes, fósforo, nitrogênio, potássio e vários outros nutrientes que dependem de um ciclo biogeoquímico, eles são interrompidos. E essas interferências elas podem acontecer em menor ou em maior grau. Você pode prejudicar a biota em menor ou em maior grau. Você pode você pode modificar a temperatura dessa água, porque se você aumenta a lâmina de água, você aumenta o contato da água com a luz do sol, portanto com energia solar. E então, locais que você armazena água, a temperatura tende a aumentar nas partes com maior contato. Por outro lado, você tende a aumentar a profundidade dos corpos hídricos quando você armazena. Então, lá embaixo, você vai reduzir. Então, você vai gerar o que a gente chama de estratificação térmica. Um ponto com menores temperaturas, outro ponto com maiores. Isso não acontece em rios cujo fluxo natural com relativamente baixas profundidades e consideravelmente altas ou médias velocidades, que é um curso natural. Então, tudo isso vai impactar de modo direto ou indireto. Se você muda a velocidade da água, se você muda o contato da água com a energia solar e também com o vento, se você muda a retenção ou não dos sedimentos, e isso interagindo sinergicamente com o sol, com o vento, com a velocidade, você vai mudar as características que os seres vivos precisam.
para viver, se reproduzir e morrer. É muito importante que nós discutimos isso, porque você que acompanha o Repórter MT, você sabe, né? Existe uma lei estadual que proíbe a construção de PCHs. O Supremo Tribunal Federal, no último dia 9 de maio, diz que o Estado a lei não tem legislação sobre isso, né? E aí, só que a SEMA, voltando aqui para nós, a SEMA acabou não dando a licença prévia para que a empresa que tem interesse nessas 6 pequenas PCHs, elas não tiveram licença da SEMA, ou seja, licença do Estado para seguir com essas construções. Mas independente dessas discussões, eu acho importante a gente trazer para o nosso público, professor, a situação dos nossos rios, né? Qual é a realidade do nosso rio Cuiabá hoje? Bom, a nível de tudo, de qualidade da água, de bem-estar para os peixes, qual é a realidade do nosso rio? O nosso rio, quando a gente compara em termos mundiais, é muito bom. Ele está classificado, o Rio Cuiabá, em classe 2, numa legislação brasileira, em que ele diz a quantidade de oxigênio média ao longo do ano, a temperatura, o pH, concentração de fósforo, que é um nutriente, concentração de nitrogênio, entre outras características, ele é bom. Então, ele é um excelente manancial hídrico. Nós, humanos, podemos, por meio das companhias de saneamento, captar a água e com os tratamentos simples, conduzir a água com segurança para a população, captar, tratar e levar à população. Ela é ótima para a irrigação. Eu falo em questão a concentração de sais minerais ou outros elementos. Ela é ótima para dessedentação animal. É ótima para toda a flora que tem ali, toda a região, inclusive, lembramos que o Rio Cuiabá, ele tem uma nascente em uma região de transição, de elevadas cotas, né, 700, 800 metros, e depois tem uma descida, e essa descida é o Pantanal. E Cuiabá está no meio disso tudo, ela está numa região de transição. Então, são características muito distintas que o Rio Cuiabá, assim como vários outros rios da bacia do Pantanal, né, eu posso falar o Taquari, o Rio Paraguai, tem toda essa característica. Nasce numa região alta, cai e desce. E todos esses rios, eles são de boa qualidade. Mas nós precisamos lembrar que a população tem ocupado toda essa região, nós todos há milênios procuramos ocupar regiões próximas da água. Posso falar desde a da Mesopotâmia, dos Andes, da América pré-colombiana, do Nilo. E nós procuramos água para a nossa vivência. E toda vez que a gente procura se aproximar da água, a gente interfere na água, a gente produz esgoto, a gente capta para produzir, a gente quer produzir os animais, e então os animais precisam da água, a gente quer agricultura e tudo mais. Aí começaram a surgir as indústrias nas últimas décadas no Brasil. E também nas últimas décadas, a partir da década de 60, 70, 80, a ocupação humana aqui no Pantanal, na região de Mato Grosso, existiram políticas públicas para isso, passaram a interferir mais. Então passaram a ocupar as margens, a ter grandes fazendas com grande captação de água, a mudar o comportamento dos materiais sólidos que podem provocar o assoreamento. E isso tem interferido. Então eu posso dizer que, em comparação com locais onde a população já está mais adensada e está mais efervescente, mesmo no Brasil, eu posso falar aí Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá está num bom estado, está num ótimo estado para a gente ter consciência do que fazer com o rio. E é legal isso, porque as interferências maiores que a gente vê, por exemplo, no Rio Tietê, o principal símbolo quando a gente fala de rio poluído. No Brasil... Tietê sempre vem... Se a gente lançar essa pergunta para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, certamente, qual é o rio mais poluído do Brasil? O que você lembra, Rio Tietê? O que lembra, não exatamente, mas é o que lembra. O que te vem na memória o Rio Tietê? Então, qual foi a característica da poluição no Rio Tietê? Na década de 50, 60, 70, as pessoas não tinham muita consciência sobre questões ambientais. Não tinha lá o Tratado de Kyoto, não tinha o Eco 92 que aconteceu no Rio, não tinha nada discussões disso. sobre isso. Tudo era solto. Então, a ocupação na época do Rio Tietê era uma. Hoje, década de 2020, nós temos consciência sobre as nossas decisões e as nossas influências. Nós temos uma ciência muito forte sobre os impactos que nós temos sobre o solo e sobre a água, e inclusive sobre a sociedade. Então nós temos aqui em Mato Grosso uma grande vantagem, poder tomar com consciência e com sabedoria as nossas decisões sobre o uso do solo e sobre o uso da água. Se a gente tem a capacidade moral de fazer isso, é outra história.
Na opinião do senhor, o poder público, no contexto geral, ele é aberto para essas discussões? Eu digo, tem demonstrado essa preocupação com a questão ambiental? Você mencionou agora há pouco sobre diversos fatores que eles são independentes. Uma legislação criada pelos deputados estaduais proibindo PCHs ou qualquer aproveitamento hidrelétrico na bacia do Rio Cuiabá. Por diversos assuntos, diversas justificativas baseadas em, eu posso dizer, ciência. Sim. Depois veio o STF de maneira totalmente autônoma, movida por duas entidades, para que seja interpretada aquela lei estadual sobre a bacia do Rio Cuiabá como inconstitucional. Isso. Por uma ação direta, considerando que ela seja inconstitucional. Isso. De fato, existe sim uma insegurança jurídica em relação a esse termo. Afinal de contas, a produção hidroenergética é de responsabilidade estadual, são os legisladores que vão demandar isso, ou é uma entidade nacional sobre energia elétrica, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Então, existe isso não é um questionamento, consenso. Existe um questionamento real sobre isso. Existe. Então, de repente, os deputados eles têm suas legislações sobre o território e sobre como usar isso, e não sobre a produção hidroenergética. E aí tem a SEMA, uma terceira entidade, em teoria independente, que tem o seu corpo técnico, que avaliou, uma semana depois do STF, uma questão independente. Uma coisa é o STF julgar se aquela lei que proíbe as PCHs na bacia do Rio Cuiabá se é constitucional ou não. Quem fez esse julgamento entre os ministros do STF, eles não avaliaram o impacto do meio ambiente, não avaliaram a barragem, não avaliaram a produção hidroenergética. Eles simplesmente avaliaram a constitucionalidade que os deputados estaduais fizeram sobre o uso daquela água para a produção hidroenergética. A SEMA, ao recusar a licença prévia desse complexo de PCHs, avaliou, em teoria, tecnicamente, os impactos dessas barragens na PCH, na bacia do Rio Cuiabá. Eu fiquei com uma grande pergunta sobre isso, será que se o STF tivesse julgado procedente aquela lei, a SEMA iria se posicionar? Eu acredito que não, porque não ia querer se manifestar a respeito. Mas por que a SEMA foi recusar a licença prévia do complexo de 6 PCHs uma semana após o STF? Então, eu penso que se a SEMA tivesse se posicionado antes, não precisaria o STF entrar em discussão. Agora, enquanto pesquisador da área de recursos hídricos, eu acho isso interessante, porque o Brasil enxergou a bacia do Rio Cuiabá enquanto um ponto crítico entre produção hidroenergética e águas. Né, professor? Repercutiu demais isso aí no país inteiro, essa questão de construção de pequenas usinas ali na bacia do Rio Cuiabá. Essa discussão é muito forte em estados como Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, porque, de fato, existem diversas antropizações ou humanizações, diversas características dos rios que elas tiram a sua característica natural e elas se tornam, de fato, canais de condução de água para captação, para produção hidroenergética, e aí a biota ela acaba perdendo a sua biodiversidade, a função dos seres vivos. Agora, como mencionei agora há pouco, a gente aqui está na década de 2020 e tem outros valores sobre a ocupação e sobre as funções dos recursos hídricos. Existia uma corrente filosófica há algumas décadas atrás, e séculos atrás, que interpretava a natureza como ela é função para servir os humanos. Então, hoje a gente progrediu e se tornou um pouco menos egoísta e muitos de nós conseguimos entender que a natureza tem a sua importância para si. E se nós humanos sumíssemos de um dia para o outro, e nós somos parte da natureza, mas se nós sumíssemos, a natureza continuava tendo seu valor e tendo a sua existência. E isso é importante a gente ter consciência. Ou seja, a natureza não precisa da gente, nós precisamos dela. Nós somos parte dela. Somos parte e precisamos dela. Sobre o nosso Pantanal, não é? A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciarmos aqui a nossa fala, a respeito do quanto que o Pantanal sofreu, quanto que os rios sofreu, principalmente pelos longos períodos de seca, né? Que o Pantanal vem sofrendo ao longo de sua história. Esse ano e um pouco do ano passado, choveu um pouco acima da média.
essa quantidade de chuva foi suficiente para que as baías importantes ali do Pantanal, como a de Chacororé, por exemplo, consiga se recuperar, professor? Esse assunto é muito importante, porque a gente começou a falar da bacia do Rio Cuiabá, eu mencionei do Paraguai, eu falei que eles nascem em regiões altas, e aí tem uma região de transição, e aí agora você chegou no Pantanal, né? Nosso querido Pantanal. É a mesma bacia hidrográfica. E famoso mundialmente. Se você for lá hoje, você vai ver mais gente de fora do Brasil do que dentro do Brasil. É verdade, quem tem a oportunidade de conhecer o Pantanal sempre está tendo estrangeiros ali. Você vai ter dificuldade de se comunicar lá se não for com locais. É verdade. Qualquer lugarzinho que você vai ir do Pantanal, é verdade isso. E isso é muito importante, as pessoas do mundo. Eu converso com gente da Rússia, do Irã, e eles querem saber do Pantanal. Que coisa é essa que tem tantos répteis, tantos peixes, tantas aves, a maior biodiversidade de aves, e riquíssimo em biodiversidade. Quem tiver a oportunidade de conhecer outros países, eu sei que muita gente tem essa oportunidade, dá uma olhada do lado da estrada e tenta contar o número de espécies vegetais, tenta contar o número de aves. Você vai ver que são ali meia dúzia. E aí, às vezes, numa foto aleatória no Pantanal, você consegue ver dezenas de espécies vegetais, dezenas de aves e répteis facilmente. E isso tem que ser valorizado. E tudo mais. E nós podemos tirar dinheiro com isso, inclusive, do ponto de vista do turismo, se o turismo for consciente também, porque existe o exploratório, mas sendo consciente. Agora, o Pantanal, ele é um ponto baixo, que recebe todas essas águas. Tem aquela região de transição do relevo, é onde nós queremos construir, onde as PCHs são mais construídas, porque tem aquela boa combinação entre quantidade de água e diferença de queda. Isso dá uma energia cinética suficiente para produzir. Propício para produzir hidroenergia. E abaixo disso tem a planície. É fácil você sair de Chapada dos Guimarães, pela rodovia, descer, chegar em Cuiabá e continuar descendo ali Várzea Grande, Santo Antônio do Evergé, e perceber a diferença do relevo. Você vai passar a ver quilômetros com diferença de cota de centímetros de altura. E isso, na água, tem um efeito importante, que é o acúmulo de água. Então você vê várias baías, Baía de Chacororé, Baía de Samariana, dezenas de baías. São lindíssimas, por sinal. Lindíssimas. Elas têm uma interação muito interessante. No mundo, a gente tende a estudar que os rios eles têm um só sentido, e é unidirecional. Ele vai de cima para baixo, em direção ao mar. Sim. E quando a gente fala de Pantanal, que é uma planície imensa, aliás, a maior área alagada do mundo, a gente fala também de um fluxo, além desse unidirecional, na verdade ele é bidirecional, né? Na verdade ele é tridimensional, mas o que eu quero falar? Que na época da cheia, você tem um canal principal. Aí na cheia, esse fluxo ele também é lateral, certo? Aí na seca, todo o fluxo volta para o canal principal. Aí na cheia de novo, lateral. Aí ele volta. Isso é o que a gente fala de época de cheia, das inundações, e época de vazantes. Você percebe que quando tem essa inundação e tem esse fluxo lateral, os diversos sedimentos, diversas espécies, ovos de espécies, a própria umidade, diversos nutrientes necessários para alimentar as espécies que estão ali no entorno, elas alimentam, abastecem essa região lateral, e depois a água desce, mas o nutriente fica, e aí começa, né, a reprodução de vários bichos. Então tem toda uma dependência de muitas espécies, falo de animais, falo de vegetais, falo de fungos, todos aqueles reinos que a gente estuda lá na sexta série. E a gente tem que ter isso em consciência, né? Então choveu agora, durante os 1 ano, 2 anos, muito acima da média. Alimentou muito o quê? O subsolo, que estava seco. Muito seco. Então, quando a gente lembra também lá do ensino fundamental, do ciclo hidrológico, que chove, uma parte escoa, uma parte vai para o subterrâneo, aí uma parte evapora, chove de novo. Essa parte que vai para o subterrâneo e a parte que escoa, o que escoa é o que a gente vê, são os rios, são os lagos. Ela depende também de uma relação de saturação da água do solo. E se esse solo está seco, se chover pouco num outro ano, vai ter menos água na superfície. E a água que chove, ela vai tender a reter no subsolo. Então você precisa primeiro hidratar esse solo, para depois ter uma concentração superficial. Isso explica o fato de esse ano, por exemplo, ter chovido muito acima da média e algumas baías não terem enchido. Só que isso explica em parte. Tem outros pontos. Certo. Tem outros pontos importantes que algumas instituições têm verificado, que são as interrupções dos corichos e dos leitos naturais de escoamento superficial que alimentam essas baías, seja por diques de estrada, são estradas que interrompem um fluxo natural,
e conduzem água para outro local e não alimentam essas baías naturais, seja por barragens artificiais, seja para pescaria, seja para produção hidroenergética, seja para transporte e diversos outros fins. Então nós, humanos, temos sim interferido de diversas maneiras esses fluxos que alimentam essas baías. E nós temos também causado diversos fatores que aumentam o desassoreamento. E o que é esse desassoreamento? No caso da Bahia, tem pontos ali que a gente não consegue andar com uma canoa simples. Não consegue. Simplesmente, os bancos de areia são gigantes ali. E esses bancos são o quê? São efeitos naturais da transição e do transporte de partículas, de areia e tudo mais. Agora, o que causa o movimento dessas partículas? Importante falar, ali é uma região de fato de deposição. Há 1 milhão de anos atrás, ali era uma região de deposição. Há 10 milhões de anos atrás, era uma região de deposição. Da onde? Dessa região de Planalto. Chapada dos Guimarães é uma região arenítica. O solo está o tempo inteiro se desfazendo. As rochas, o arenito, estão se desfazendo. Indo para onde? Para o Pantanal. Então, é natural isso acontecer. Na escala de milhões de anos. Agora, assim, em 100 anos, em 40 anos, a gente observa um aumento dessa escala. O principal efeito disso somos nós, os humanos, que chegamos aqui para ocupar. Ou seja, professor, o senhor está nos dizendo que, no caso dessa que eu perguntei especificamente da Baía ali de Chacororé, ela vai demorar um pouquinho mais para se recuperar por conta dessas interferências humanas que constantemente tem acontecido, é isso? A natureza está sempre em transformação. Considerando todo esse período de seca que o Pantanal enfrentou, né? Eu entendo que a gente falar em recuperar da maneira que era, isso nunca acontece. Né? Tem um monte de filosofia grega que fala sobre pantarrei, que tudo está em movimento, e tem outra que fala sobre nós nunca tomamos banho no mesmo rio, 2 vezes no mesmo rio. E a natureza é isso. Então sempre acontece uma transformação. Nós estamos ocupando Chapada dos Guimarães, estamos ocupando Cuiabá, estamos ocupando Vargem Grande, estamos ocupando Barão de Melgaço, estamos colocando diversas interferências nossas e causando movimento de sedimentos em parte, retendo sedimentos em outra parte, e assim nutrientes, e mexendo com a reprodução das espécies. Agora, a gente gosta de ver um corpo hídrico, por exemplo, uma baía de Serra Mariana, que é um ponto turístico importante, e é um ponto também um ponto para a biota também importante, porque tem ali reprodução de muitas espécies, quem é pescador há muito tempo, ele sabe que tem muitos peixes, e tudo, tem toda uma biota, né? Uma interação. Quer ver aquele local com água e com menos assoreamento. Então existe sim uma recuperação natural. Só que essa recuperação natural ela pode ser em menor ou maior grau em função de como a gente está ocupando essa região. É importante, está acontecendo muitas interrupções por estradas. Você quer sair daqui, quer passar lá, você coloca uma estrada, é natural, a gente faz isso há milhares de anos. Mas qual que está sendo a interferência aqui e aqui? Então a gente está chamando de estrada dique, porque são estradas que elas estão funcionando como diques, que interrompem a alimentação. E tem diversas outras interrupções que nós estamos fazendo que estão tendendo a, se deixar a natureza se recuperar naturalmente, ela pode aumentar em épocas de maior água, épocas de menor água. Quando eu falo época, não falo só de um ano, estou falando de repente de uma década de mais quantidade de água, uma década de menos. São ciclos naturais, sempre acontecem. Mas pode ser que isso nunca mais aconteça. Pode ser. Entendi. Pois muito bem, nós estamos chegando aqui já na reta final da nossa entrevista e eu quero finalizar com uma pergunta, que é a seguinte: é possível que o homem e a natureza consiga cada um seguir o seu ciclo? O homem em busca ali do progresso, o homem buscando ali melhorias cada vez mais, sem que nossos recursos fiquem cada vez mais escassos dentro da sua especialidade, sem que os nossos recursos hídricos possam ser tão prejudicados ou estar em constantes ameaças, professor? Essa relação da nossa melhora da qualidade de vida, interferindo o mínimo possível na natureza, é o nosso principal desafio nos próximos séculos. Séculos. Porque a gente tomou a consciência. Existe todo um entorno aqui que, se a gente respirar, a gente produz gás carbônico, consome oxigênio. Se eu visto uma roupa, eu estou usando ou alguma coisa que saiu da ovelha, ou alguma coisa que saiu do bicho da seda, ou alguma coisa que saiu do algodão, e para eu plantar esse algodão, eu usei uma terra, talvez eu tenha tirado 3 árvores para colocar ali um pouco de algodão.
Então a gente tem esse impacto, e é importante a gente saber que a gente tem esse impacto. Se eu estou usando essa xícara e essa água saiu de algum local, eu usei algum produto para tratar ela foi bombeada por energia elétrica. Então nós usamos recursos naturais. Quanto mais pessoas, mais recursos naturais. Agora, existem pessoas que consomem mais, pessoas que consomem menos recursos naturais. O que eu acho mais importante de toda essa nossa conversa aqui é o seguinte: qual é o nosso objetivo? Melhorar a nossa qualidade de vida. E como que a gente melhora a qualidade de vida? Melhorando o desenvolvimento. E como que a gente melhora o desenvolvimento? Associando esses nossos recursos naturais que nós consumimos para que os nossos entornos, e quando eu falo nosso entorno, são todos seres, de maneira que eles sejam menos impactados. Então, desenvolvimento é uma relação entre a gente conseguir consumir com conforto sem prejudicar o nosso entorno. Isso é desenvolvimento. Existe um discurso falso de que desenvolvimento é inverso à natureza. Não. O desenvolvimento é associado à natureza. Então, se você quer desenvolver muito e você prejudica a natureza, você não desenvolve, você cai. E se você tende a conservar, de repente você não tem uma energia elétrica para gravar essa entrevista agora. Então também cai a qualidade. E o que a gente quer? É trabalhar junto. Isso é desenvolvimento. Associar os usos dos recursos naturais com a qualidade de vida. Por isso os estudos são tão importantes e por isso eu já quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, nos trazendo conhecimento sobre tudo, de que a gente pode sim viver em harmonia com a natureza sem deixar o ambiente em que a gente vive em constantes ameaças. Portanto, muito obrigada, viu, professor? Eu agradeço a confiança, eu quero me manter aberto, né? Estamos lá na UFMT, no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, com um programa de pós-graduação em recursos hídricos. Temos um corpo técnico que discute essa questão de recursos hídricos com intensidade e precisamos conversar sempre sobre os nossos usos dos bens da natureza. É muito importante essas discussões, por isso que a gente trouxe ela aqui para o Repórter MT e eu quero já agradecer por ter estado conosco durante essa entrevista. Você já sabe, fique ligado no nosso site para que você se mantenha sempre muito bem informado. A qualquer momento a gente pode voltar com um novo assunto do interesse de todos nós. Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.